Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e convido você para ficar comigo até às 23 horas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as principais medidas e tratamentos para as doenças de inverno que atingem as crianças. Sobre esse assunto, eu converso daqui a pouquinho com a médica pediatra Marielle Wolters. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. Allen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. Motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com a nossa convidada de hoje, a doutora Marielle Wolters, pediatra, e fala desse assunto tão importante, principalmente nessa época em que as temperaturas baixam e as crianças são uma das mais atingidas com os diversos problemas aí. Doutora Marielle, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Alderi. Boa noite. Para mim é um privilégio estar aqui falando um pouquinho sobre o meu dia a dia, principalmente sobre esse assunto que a gente escolheu, que eu acho assim que nunca sai de moda, principalmente no inverno. Com certeza. E o convite foi de uma forma muito pontual para você aquecer a gente com informações, e principalmente os pais, as crianças, né, que estão nos assistindo, Marielle. E quando a temperatura cai, existe uma associação com estar em casa, o quentinho, um chá, uma bebida mais quente, mas principalmente o que isso reflete sobre as crianças, né? Tendo em vista a questão imunológica, né? Então são muitas doenças, né, Marielle, que atingem, principalmente por conta da baixa temperatura. Sim, com certeza. Nessa época de outono e inverno, né, que nós já estamos com uns dias bem frios, agora nas últimas semanas, a gente percebe que a incidência de doenças respiratórias, né, em geral, não só de origem viral, mas bacterianas também, elas aumentam muito por conta do decréscimo da temperatura. Então, acho que é sempre importante a gente abordar como identificar, como tratar, como fazer para prevenir, né, que algumas dessas doenças têm como a gente evitar, porque os prontos-socorros estão lotados. Já estamos chegando num limite que praticamente não tem leito para internar, então a gente podendo evitar os agravamentos respiratórios, principalmente em crianças, em bebês pequenos, eu acho que toda dica é muito útil, é muito válida nessa época. O que acontece com o organismo? Baixa a temperatura e isso fragiliza o organismo das crianças. Quando a temperatura baixa, isso aí enfraquece o organismo e, consequentemente, os vírus, as bactérias se alojam com mais facilidade? É mais ou menos isso o mecanismo? O que acontece, né, na maioria das vezes, é que com as temperaturas mais baixas, a gente tende a dar preferência por alimentos mais calóricos, mais quentes, né, e a gente acaba abrindo mão um pouco das saladas, das frutas. Por quê? Porque a própria temperatura do alimento, ela tá fria e a gente quer algo que aqueça, que acolha, né, que dê essa sensação. Então, a ingesta das frutas, dos legumes, das verduras, principalmente, ela decai muito
nesse período, por conta do frio. Tá? Isso é um dos fatores, porque a gente sabe que esses alimentos, eles são as fontes de vitamina que vão ajudar, junto com as vacinas e outros mecanismos de proteção, a manter o nosso sistema imunológico equilibrado. Então, aí já há um baque, digamos assim. Outro fator importante também é a questão que as baixas temperaturas, elas favorecem aglomeração. A gente tende a ficar mais recluso em ambientes mais fechados e, com isso, menor circulação de ar, menor renovação do ar, digamos assim, e os vírus, as bactérias, eles ficam dispersos nesse ambiente e a gente acaba inalando também, aumenta a chance da gente se contaminar, digamos assim. Você citou aí no início doenças respiratórias, né? Doenças bacterianas e virais. Existe essa diferenciação? Ou dentro das doenças respiratórias são divididas as virais e as bacterianas? Na verdade, assim, quando a gente fala doenças respiratórias, a gente abre um leque, assim, tem várias doenças que acometem o trato respiratório, algumas que têm uma predileção, alguns vírus, algumas bactérias com predileção de via aérea superior, que é o que causa o que a gente chama de IVAs, né, infecções de vias aéreas superiores. Aí entra resfriado comum, as faringites, laringite, sinusites, enfim. E o trato inferior, que já seria mais comprometimento pulmonar. Então, nós temos esses dois compartimentos, digamos assim, né, se a gente fosse dividir via superior e inferior, na parte respiratória. Só que nós temos vários agentes virais e também temos de origem bacterianas. Por exemplo, quando a gente fala pneumonias, a maioria das pneumonias em crianças, em bebês, geralmente elas têm uma causa, uma origem bacteriana. Não quer dizer que a gente não tenha pneumonia viral. Temos, né, complicações de influenza e outros vírus que possam causar também pneumonias virais. Mas nós temos uma gama de doenças, algumas de origem viral, outras bacterianas. Agora, o resfriado, né, o popular resfriado, as gripes, né, que mais comumente conhecidas, né, elas favorecem, porque a gripe e o resfriado são doenças assim, consideradas simples do ponto de vista médico? Ou depende do nível de como foi instalado essa doença? Na verdade, o simples é subjetivo, né, porque depende muito de como está a imunidade dessa criança, desse bebê, né, da carga viral, se é um vírus que tem um teor mais agressivo, que tem uma evolução mais rápida. Então, a gente tem que avaliar o estado geral. Às vezes, uma bactéria que tem um potencial de evoluir para alguma doença mais grave, num determinado paciente, ela vem mais fraca. Assim como um vírus, que às vezes é um rinovírus, que é os mais comunzinho de resfriado. A gente tem vários tipos, né, de vírus que causam resfriados comuns. Tem pessoas que mal percebem, poucos sintomas, 2 dias já estão praticamente recuperados. Outros, o mesmo vírus acomete e a pessoa cai de cama, ela fica mal, com sintomas mais intensificados. Então, tudo depende da carga viral, de como está a imunidade desse paciente quando ele é acometido, digamos assim. A gente, quando se fala em vírus e bactérias, leigamente falando, a impressão que dá é que uma doença bacteriana ela é mais grave que a doença viral. Isso procede ou vai dentro desse contexto que você falou? Depende da situação do paciente? Não procede, tá? Eu diria assim que procederia se a gente estivesse falando de meningites. As meningites bacterianas, sem dúvida nenhuma, elas são muito mais graves e com evolução de pior prognóstico quando comparadas com as meningites virais. Mas como a gente está falando de doenças respiratórias, eu vou te dar um exemplo bem clássico, uma bronquiolite. A bronquiolite é, assim, a maior preocupação dos pais, principalmente quem tem bebê pequeno, menor de 6 meses, porque é uma doença causada por um vírus, pelo vírus sincicial respiratório, mas é uma das principais doenças respiratórias em bebês pequenos que coloca bebê na UTI. E muitas vezes, um bebê da mesma idade de um que foi acometido por uma bronquiolite pega uma pneumonia bacteriana e acaba tendo um prognóstico, uma evolução melhor. Às vezes, ele consegue fazer o tratamento em casa.
Então, depende muito da doença. Tem vírus que tem um potencial mais agressivo, tem bactérias que também têm um potencial, e tudo também, sem dúvida, a questão do diagnóstico precoce, né? Você identificar o problema, tentar iniciar o tratamento de forma mais adequada, mais pontual, o mais precoce possível. Entendi. E quais são as manifestações da bronquiolite? Sim, eu sempre costumo dizer que no início, né, resfriado, gripe, quando a gente fala gripe, a gente está se referindo mais às gripes influenza A, influenza B, enfim, a famosa H1N1, né? Esses tipos de vírus, digamos assim, o influenza A e o influenza B, eles têm uma grande repercussão, né? Mas no início todos começam praticamente iguais. Tá? Então, resfriado, gripe, bronquiolite, pneumonias, geralmente começam da mesma maneira. Uma síndrome febril, uma coriza acompanhada de uma tosse, que inicia de forma assim mais seca, vai evoluindo para uma tosse mais produtiva. Então, do segundo, do terceiro dia em diante, cada uma dessas doenças, ela começa a tomar seu rumo, digamos assim. Um resfriado comum, em geral, do terceiro, quarto dia, a febre vai ceder, a criança vai começar a esboçar sinais de melhora, aquela coriza clarinha e alina vai começar a ficar um catarro mais amarelo, mais grosso, mais verde, a tosse que era seca vai ficar mais produtiva, só que o estado geral da criança começa a melhorar. Você vê que a criança volta a ficar mais ativa, volta a se alimentar, enfim, um resfriado comum. Uma gripe, quando é um influenza A, um influenza B, inicia também da mesma forma, os mesmos sintomas praticamente, só que terceiro, quarto dia, a criança continua com febre alta, muitas vezes prostrado. Por quê? Porque o tratamento já é diferente. Uma bronquiolite. A bronquiolite também é outra doença de origem viral. E conforme vai passando os dias, ao invés da criança, do paciente começar a esboçar sinais de melhora, bem pelo contrário, ele vai piorando, vai agravando, os sintomas vão ficando mais intensos, o desconforto respiratório vem, o cansaço. Então, ao invés de melhorar, a criança, o paciente, ele vai afundando. A pneumonia também, se não for, né, feito o tratamento, pneumonias geralmente bacterianas, a gente tem que entrar com antibiótico. Então, quanto mais você demora para chegar no diagnóstico e iniciar o tratamento, mais a criança vai afundando. Mas, inicialmente, primeiro, segundo dia, até o terceiro dia, os sintomas são praticamente os mesmos. Então, por isso a importância de observar o estado geral da criança. É ali que vai determinar, que vai ajudar a gente a nortear, né, a hipótese diagnóstica, adotar o tratamento mais adequado, porque muitas vezes você leva para o pronto-socorro já no primeiro, segundo dia de sintomas, aí faz exames, não dá nada nos exames, não deu nem tempo ainda de alterar hemograma, PCR, raio-x também, às vezes nem esboçou nenhum indício de acometimento pulmonar, mas inicialmente são praticamente iguais os sintomas. Então, as diferença entre a bronquiolite e os resfriados e gripe é o que? O tempo que as manifestações perduram ou não? Ou não? Assim, a bronquiolite, ela acomete mais via inferior. Ela acomete, tanto é que o nome já fala, bronquiolite, ela afeta os bronquíolos, que é uma unidade ainda menor que o brônquio. Então, ela vai afetando e vai inflamando tudo lá dentro no pulmão. Por isso que a criança fica com respiração cansada, com esforço para respirar. É como se, literalmente, o pulmão ficasse pesado, tá todo inflamado. Quando a gente fala de um resfriado comum, geralmente é via aérea superior. Então, não há comprometimento pulmonar. Na maioria das vezes é coriza, é espirro, é tosse, é aquela sensação de pigarro que o pessoal fala, que parece ter uma gosma, um catarro preso aqui, mas geralmente ele se limita à via aérea superior. Uhum. E quais são os comprometimentos? Uma criança com bronquiolite, ela pode ficar exposta a risco de morrer? Ou depende também, novamente, do estado, da intensidade da doença? A bronquiolite, ela tem um potencial muito, eu diria assim,
de agravamentos e com risco de morte, principalmente bebês pequenos. Quanto menor for esse bebê, maior o risco de complicações, né? Tanto é que das doenças respiratórias, a bronquiolite é a que mais leva bebê para UTI, porque o agravamento, o comprometimento do estado geral da criança, do bebê, a bronquiolite, ela agride de forma mais rápida, mais progressiva que uma pneumonia, na maioria das vezes. Então, eu diria assim, eu me preocupo mais com uma criança com uma bronquiolite moderada para grave do que com uma pneumonia extensa. Porque a pneumonia, a gente sabe que você entrando com o antibiótico correto, você dando o suporte certinho, a criança vai, 2, 3 dias, ela vai começar a responder, vai evoluir bem. A bronquiolite não tem um tratamento específico. Toma esse remédio, que esse aqui vai funcionar e você vai ficar bom. É mais a adoção de medidas de suporte. Eu preciso de oxigênio, eu preciso fazer inalação, muitas vezes eu preciso um corticoide oral, mas não tem um tratamento específico. Eu vou dar esse remédio e daqui 24, 48 horas ele vai responder e vai ficar bom, igual a gente espera numa pneumonia. Você entra com antibiótico com um espectro bom, 48, 72 horas, o estado geral da criança, os exames, todos evidenciam sinais de melhora. A bronquiolite, você não tem um tratamento específico, né? Você vai tratar os sintomas, né? Você vai tentar dar suporte, então eu acho que de gravidade, para mim, a bronquiolite é um pouco mais grave. A pneumonia sempre tem que ser tratada com antibiótico ou não? Tem casos que podem ser... Ela regride, ou digamos assim, o paciente pode ter a cura do problema sem recorrer a antibiótico? Olha, é muito raro de curar sozinho por conta. Tá? Porque assim, um acometimento de pulmão, geralmente, quando a gente está falando de pneumonia, você tem uma área de condensação, você tem alguma secreção impactada lá no pulmão e com bactérias lá dentro. A maioria das pneumonias, elas são de origem bacterianas, né? Tem algumas fúngicas e coisas assim, mas não são, pode ter algumas pneumonias virais, enfim, mas a maioria delas é bacterianas, então a maioria delas a gente vai fazer uso de antibiótico. Gripes e resfriados são sinônimos ou não? Não, como eu falei, resfriado é como se fosse aqueles sintomas mais superficiais. Seria, a grosso modo, a gente falar uma gripe fraca, né? Aquela gripezinha. Quando a gente fala gripe, a gente está se referindo mais ao cenário de influenza A, de influenza B, desses vírus que causam sintomas um pouco mais intensos, que seriam, no caso, um exemplo que consagrou, né, em 2009 a H1N1, que ficou famosa. Aí todo mundo pergunta, essa é a vacina da H1N1? Né? Essa vacina é para influenza A, para influenza B. É porque todo ano vai mudando um pouco os vírus. Né? Hoje, sofre mutação? Não é que sofre mutação, é assim que novas cepas vão surgindo, né? As pessoas, é uma pergunta que não tem como fugir. E comumente a gente vê as pessoas falarem, né, que da gripe, a possibilidade de se transformar numa pneumonia ou resfriado, isso existe mesmo ou não? A gripe não tem nada a ver com pneumonia. Não, assim, a possibilidade de uma coisa virar outra, né, existe. Por quê? No momento que eu tô com um resfriado comum, tá? Mas eu tô muito secretivo, produzindo muito catarro, principalmente criança, que não consegue assoar nariz, não tem esses reflexos, criança pequena, né? Eles acabam muitas vezes deglutindo, elimina nas fezes, enfim, essa secreção, mas parte dessa secreção, se resolver ir para o pulmão, tá? Inicialmente era um quadro viral, se eu entrar em contato com alguma bactéria que vá lá nessa secreção, nesse catarro, digamos assim, para ela vai ser um banquete. Então, o que inicial, igual um exemplo bem clássico, para o povo entender, eu acho que de forma mais objetiva, uma sinusite. Na maioria das vezes, ninguém abre um quadro de sinusite já de início. Já estou com sinusite. Do nada, né? Ontem eu estava bem, hoje eu estou com sinusite. Geralmente, tem uma história pregressa de um resfriado recente. Então, eu entrei em contato com o vírus, eu fiquei todo secretivo, todo catarrento, criança principalmente fica fungando o nariz, vai depositando secreção em seios da face, vem bactérias, que a gente respira, tá no ar, tá em tudo que é lugar, eu inalo essa bactéria, ela entra em contato com essa secreção,
ali para ela é um ambiente favorável, ela começa a multiplicar e faz o quadro dela, a infecção dela. Então, o que inicialmente era um resfriado viral, agora eu já estou com uma infecção oportunista bacteriana. Então, a mesma coisa pode acontecer de eu pegar uma gripe, um resfriado comum, e por acumular secreção no pulmão e coisa assim, se a bactéria entrar em contato, lá tiver acesso, eu evoluí com uma pneumonia, como se fosse uma complicação desse resfriado ou dessa gripe. No teu consultório, no dia a dia, nessa época aí, considerando o declínio da temperatura, o que você, digamos assim, quais são as doenças, você já citou algumas, mas, por exemplo, você tem assim, consegue mensurar, em primeiro lugar, o que você recebe de paciente? Em primeiro lugar, principal doença. Em segundo lugar, em terceiro, as 3 doenças mais prevalentes por conta das quedas de temperaturas. Assim, falando em dados bem atuais, tá? As principais seriam bronquiolites. Em primeiro lugar? Tá? Em primeiro lugar, as bronquiolites. Em segundo, resfriado comum, tá? E em terceiro, eu diria influenza, gripe por influenza. Tá? E isso aí me preocupa muito, porque nós já estamos há mais de 2 meses com a campanha da vacina. Tem no posto, de graça, então não justifica, eu não tive acesso porque eu não tenho condições. Tem na rede pública, tá? Não é uma vacina restrita à rede privada, e nós estamos com uma cobertura muito baixa. Tá? Começou dia 1º de abril a campanha, e, no entanto, a gente não atingiu nem 40% do esperado de cobertura vacinal, enquanto era projetado para essa época já ter uma cobertura de 90%. Essa semana, os dados bem recentes, semana passada, relataram 543 óbitos por influenza só aqui no Paraná. Lógico, né? A gente não está falando de população pediátrica, nós estamos falando de população geral. Mas isso é algo muito preocupante, porque se o adulto pega, tem criança nessa casa convivendo, essa criança também provavelmente vai se contaminar. E tem vacina para criança, para o adulto, para o idoso, tem para todos. Então, não justifica esses altos índices se teoricamente a gente nem começou propriamente no inverno, né? Porque já era para o povo estar vacinado e não era para ter tantos casos assim. Desses 543, apenas 9 tinham tomado a vacina. Algo assim que não se entende nem se justifica também, né? Porque tão poucos. Entendi. Existem critérios para a criança ser vacinada? Por exemplo, ela está com um resfriadinho lá, isso pode ser um impeditivo para a vacinação ou não? Não, assim, as contraindicações que a gente fala, tá? São principalmente 2. Se a criança estiver em vigência de febre, tá? Febre é o organismo indicando que alguma coisa de errado tem. Então, mesmo que seja só a febre, a gente tem que ficar atento alguns dias, ver no que vai desenrolar, o que vai virar esse aviso, né, essa febre, e em uso de antibióticos. Então, se a criança já estiver doente, fazendo tratamento com corticoide, com antibiótico, ela já está debilitada, não convém que ela vá tomar a vacina da gripe nesse período. Então, a gente recomenda que espere passar a síndrome febril, espere concluir o tratamento e depois vai. Agora, o que eu tenho pego todos os dias no consultório, que já virou assim um repeteco. Você vai ver, começou em abril, nós já estamos em metade de junho. Né? As crianças, a maioria, com a vacina da influenza pendente, aí eu pergunto, eu questiono os pais, doutora, mas não melhora, nunca tá bom, nunca melhora do resfriado. Coriza, tosse, isso não contraindica vacina. Porque se a gente for analisar que nós estamos entrando no inverno, for esperar a criança estar 100% sem uma tosse, sem nada, vai passar o inverno e a gente não vai vacinar. Só que a influenza é uma doença típica de inverno. Ela agride mais no inverno, ela tem uma incidência muito maior no inverno. Então, a gente tem que tentar imunizar o mais rápido possível. Então, coriza, nariz escorrendo, tosse esporádica, que não está em uso de corticoide, não está fazendo uso de antibiótico, isso não contraindica, né? E isso é um recado, eu acho válido a gente comentar, porque muitas vezes no posto a gente tem um empecilho, um entrave muito grande nos postos de saúde, tá? As pessoas que estão lá
Nesse setor, elas têm que estar atualizadas, porque tossir e nariz escorrendo não contraindica. E muitas mães falam que vão no posto, chega lá, eles não aplicam porque a criança está com esses sintomas. Mas se eu não estou com febre, eu não estou tomando antibiótico, não estou fazendo uso de corticoide naquele momento, só a tosse ou uma coriza, um nariz escorrendo não contraindica. Porque senão ele vai esperar o inverno todo e não vai adiantar. Certo. Marielle, tem muitas coisas pra gente conversar, e por isso mesmo que eu te convidei para participar do programa inteiro. Eu queria que você falasse um pouquinho das principais medidas de prevenção, tá? Mas vamos tomar uma aguinha, também ajuda a hidratar. Sim, com certeza. E acredito que previne também, até né? porque a hidratação faz parte das orientações, com certeza, né? tá? Mas deixa para depois, no segundo bloco, a gente Não, conversa. com certeza. Tá bom? Tá bom. Pessoal, uma breve pausa aqui para nossos comerciais e vamos dar continuidade aqui com a nossa especialista de hoje. Esse assunto é importante para todas as crianças e para os pais também, né? É um assunto de interesse geral. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos ver com a nossa especialista de hoje as principais medidas no aspecto aí da prevenção das doenças aí que atingem as crianças, principalmente no inverno. E aí, Marielle, o que você tem para falar aí para os pais, para quem está nos assistindo, né, as pessoas? As medidas principais, atitudes, vacina, alimentação, hidratação, o que existe para prevenir? Mas antes eu queria que você respondesse, todas as doenças respiratórias ou doenças que atingem mais as crianças no inverno são preveníveis? Olha, nem todas, né? Nós temos uma infinidade de vírus, então quando a gente fala de resfriados, a gente não tem como ter uma cobertura, assim, a vacina da gripe, ela cobre algumas cepas, as mais incidentes, algumas doenças bacterianas, as vacinas pneumocóccicas protegem também, mas dizer assim que tem para todos não tem, porque a gente tem uma infinidade de vírus, né? Então nós temos algumas medidas que a gente pode tentar fazer para minimizar o estrago. Porque essa época do ano é quase impossível a criança passar ilesa. Nossa, passei outono, inverno e não peguei nenhum resfriado. Alguma coisa vai pegar, porque é uma infinidade de vírus, muito contato, como nós falamos inicialmente no outro bloco. A gente tende a ficar mais recluso, ambientes mais aglomerados, com menor circulação de ar. Então isso daí é um dos fatores que propicia
a contaminação. Quais as dicas que eu acho assim fundamentais que a gente poderia adotar para tentar de alguma forma se proteger, tá? Primeira de todas, doenças que são preveníveis por vacinas, tá? Então eu acho que a gente tem que investir nessa proteção, vacinas. Doenças bacterianas pneumocóxicas, nós temos a pneumo 15, nós temos a pneumo 20, tá? Então fazer um esforço, se empenhar e complementar o esquema vacinal, porque infelizmente a nossa vacina do SUS, que é a pneumo 10, ela já está bem ultrapassada. Ela protege para alguma coisa, mas nós temos muitas bactérias, sorotipos, que a 15 e a 20 cobrem, que infelizmente a 10 não tem esse alcance. Então, proteção, a vacina, então, para doenças pneumocóxicas, pneumo 15, pneumo 20, quem puder, ou uma ou outra, tá? Não tem necessidade de fazer as duas, aí é conversar... Para pneumonia. É, para as doenças bacterianas, não só pneumonias, porque para algumas otites mais graves, sinusites mais graves, as pneumocóxicas, a 15 e a 20, algumas cepas de meningite por pneumococo também, tá? Nós temos algumas meningites causadas por bactérias do grupo pneumococo, então tem alguma proteção, tem também. Então, doenças que são preveníveis com vacina, primeiro ponto, manter as vacinas em dia, tá? Seja de origem bacteriana, então as pneumocóxicas, vacina da gripe, da influenza. E aí tem uma infinidade, né, Marielle? Tem várias, mas as principais, influenza A, influenza B, a vacina do SUS protege, a tetravalente da rede privada também protege, então não justifica, não tenho condições de pagar. Tome a do SUS que você vai estar aumentando a tua proteção. Tá? Quando a gente fala de bronquiolite, aí eu costumo brincar que o buraco é mais embaixo, né? Porque aí mexe numa parte do corpo que dói, que eu falo que é o bolso, tá? Nós temos duas situações que a gente pode tentar minimizar o estrago, as gestantes, tá? Entre 28 e 32 semanas, a gestante pode se imunizar, tomar a vacina Abrismo. A Abrismo é uma vacina que protege a mãe e protege o bebê nos primeiros 6 meses contra a bronquiolite. Então, ela vai tomar e ela vai proteger o bebê dela nos primeiros 6 meses. Acho bastante importante. E nós temos, para aqueles bebês que já nasceram, né, que a gestante não teve acesso, nós temos a Beyfortus. Nesse caso, a Beyfortus não é bem uma vacina, já é um anticorpo pronto, que a gente indica para bebês de 0 a 2 anos, nesse período sazonal agora, de março a julho, enfim, visando proteger contra a bronquiolite, porque ela cobre bastante questão do sincicial respiratório, que é o principal causador de bronquiolites, tá? Então, as vacinas é um ponto extremamente importante. Seria a principal forma de prevenção, na sua opinião? Eu acho que é um conjunto. Não tem assim o principal. Porque as vacinas eu protejo de uma forma. A alimentação, a gente tem que investir mesmo nos dias frios, a gente tem que tentar oferecer mais frutas, oferecer mais verduras, porque como eu falei, a ingesta diminui, porque a gente quer coisas mais quentinha, morninha, que aquece, a fruta é fria, a verdura também, então até a gente adulto acaba, né, pecando um pouquinho nessa época, tanto é que a maioria das pessoas aumenta peso justamente no inverno. Porque a gente negligencia a fruta, a verdura, e isso aí é fonte de vitaminas. Então, mantendo meus níveis de vitaminas adequados, eu ajudo um pouco o meu sistema imunológico. Hidratação, água é vida. Quando você fala hidratação, água ou pode ser outro líquido? Suco, por exemplo. A gente orienta líquidos em geral, mas quando a gente está falando de hidratação, eu oriento água. Tá? Por quê? Porque suco, mesmo que seja suco natural, a gente já tem uma limitação, uma contraindicação para menores de 6 meses. Aliás, para menores de 1 ano, perdão. Tá? Porque menor de 6 meses só mama leite. Né? Aqui foi uma falha. Mas os bebês de 6 meses a 1 aninho, a gente evita o suco, por causa do alto teor de frutose, de açúcar. Né? A gente incentiva que coma a fruta e que não seja oferecido o suco. Então, quando eu falo hidratação, estou falando água mesmo. Tá? A gente tem que beber bastante água para se manter hidratado, e não só
ingerir, como ter hábito de aplicar soro no nariz, lavagem nasal, manter a minha via aérea hidratada também. Isso daí impede a fixação do vírus na nossa mucosa respiratória. Olha só, não sabia disso. Tá? Você lava, você não dá tempo do vírus aderir na mucosa e fazer o ciclo dele e desenvolver a doença. Então, a lavagem nasal, ela também é extremamente importante, tá? Evitar aglomerações. Então, se não é essencial, a gente evita nesses dias mais frios, tá? Dias mais frios, chuvosos, não é dia da gente ir se enfurnar lá dentro do shopping no final de semana. Como você vê, parece que todo mundo teve a mesma ideia e resolve todo mundo ir pro shopping, passear, com frio, com chuva. Aquilo lá é um local que não circula quase ar-condicionado, né? Todo o ambiente lá é climatizado. Então, aquilo ali tem inúmeros vírus e bactérias circulando ali adoidado e a gente é alvo para eles. Só que a criança é um alvo muito mais fácil. Então, evitar aglomerações, tá? E outro ponto que eu acho muito importante é a gente orientar os pais, principalmente crianças que vão para a escola. Seu filho está com febre, está com sintomas respiratórios, não leva para a escola. Tá? Leva no pediatra, inicia o tratamento, pede um atestado, a gente vai preferir que essa criança fique em casa até para os responsáveis conseguir fazer o tratamento, né, mais certinho, com os horários mais rigorosos, e evite de levar de volta para a escola, porque ou ele pegou lá na escola, né, de outra criança que foi doente, ou ele vai transmitir para outros também. Então, ter essa conscientização de que se o meu filho está doente, está com uma doença, seja um resfriado, seja a doença que for, tem risco de passar para os outros, então eu deixo em casa, quando ele estiver bom, retorna. As crianças que têm um ciclo meio repetitivo dessas doenças, gripe, resfriado, sinusite, isso aí significa que ela está com a imunidade baixa? Assim, na verdade, criança até uns 5, 6 anos, o sistema imunológico deles é bem frágil, né? Porque ele está em construção, né? E como a gente sempre fala, o sistema imunológico, ele está em constante desenvolvimento, né? Tanto é que a gente adulto, muitas vezes, a gente adoece também. Por quê? Porque houve algum baque, algum desequilíbrio, nossa imunidade baixou e a gente acabou sendo acometido por alguma doença. Na criança, o negócio é mais complexo, porque o bebê já nasce desprovido de imunidade, 0 imunidade. Nos primeiros 4, 5 anos, apesar de ser em ritmo acelerado esse desenvolvimento, mas ele está imaturo ainda. Tá? Então, tudo que for medida que a gente possa adotar para fortalecer esse sistema imunológico, a gente tem que levar em conta, tá? Em consideração, a alimentação, vacinação, enfim, tá? Mas as crianças, elas são mais vulneráveis justamente pela imaturidade do sistema imunológico. Existe uma idade que vocês pediatras geralmente consideram, tal idade a criança já tem o sistema imunológico formado, fortalecido, ou depende de paciente para paciente e de fatores também diversos aí? Assim, na maioria das vezes, tá, por volta ali dos 7, 8 anos, a criança já começa a engrenar, né? Como a gente fala, engata a primeira e vai. Tanto é que as consultas são anuais, às vezes a mãe relaxa porque a criança tá bem, não adoeceu, passa mais de ano sem ir na consulta de rotina, enfim, porque a criança, ela já tá começando a se defender melhor, digamos assim. O sistema imunológico dela tá um pouquinho melhor. Ela, na primeira infância, ali nos primeiros 4, 5 anos, a criança adoece muito, tá, por conta da imaturidade do sistema imunológico, só que a gente tem que entender que cada vez que a criança desenvolve um resfriado, uma doença dessas, principalmente de origem viral, é como se aquilo ali funcionasse como um estímulo para o organismo produzir anticorpos e criar memória. Então, quando eu entrar lá na frente de novo em contato com aquele mesmo vírus que hoje me agrediu, eu já tenho uma memória sorológica, digamos assim, né? E com isso, aquele que me agrediu da outra vez, hoje ele já não consegue mais, porque o meu organismo já identificou e já tem anticorpos específicos. Por isso que a criança vai, com 7, 8 anos, ela vai adoecendo menos, porque ela já adoeceu um monte antes e muitas vezes ela entra em contato com os mesmos vírus que ela se expôs quando era menor. Então isso significa que o organismo se fortalece à medida que contrai esses problemas? A gente não quer que a criança adoeça, né? Mas é como eu oriento os pais lá no meu consultório. Isolar não é a solução, né? Eu vou tirar da creche,
porque está ficando muito doente, né? Isso é um mecanismo de adaptação. Então, cada vez que eu me exponho, eu crio anticorpos, eu memorizo, mais adiante a criança vai evoluir de forma mais positiva. De uma forma geral, quais são as medidas que os pais, ou melhor, quais são os sinais que os pais devem considerar para buscar um médico? Porque, assim, no dia a dia, todo mundo, criança, adulto também tem uma tosse, é um sintoma comum, que necessariamente não quer dizer que tem que buscar um médico. Mas, especificamente, nosso bate-papo aqui hoje, o que os pais têm que atentar numa criança para buscar um médico? Primeiramente, o estado geral. Sempre é mandatório o estado geral. Qualquer doença que cause com um abatimento importante, criança fique muito prostrado, recuse dieta, né? Ou sintomas tipo febre persistente por mais de 3 dias, sem sinais específicos, requer uma investigação. Então, o primeiro estado geral é mandatório. Febre. Não quer dizer que eu comecei um quadro febril hoje, né? Meu filho apresentou um pico febril agora, de madrugada já vou despencar lá no pronto-socorro. Não, gente, por favor, tá tudo lotado lá. Então, a gente tem que observar. A criança tá com o estado geral bom, ela tá mamando ou se alimentando, ela tá brincando, nos momentos que ela não tem febre, ela tá ativa, tá? Brincando, alegre, responsiva, eu posso, sem dúvida, esperar 48, 72 horas. E aí, depois disso, se persistir os sintomas, aí eu procuro o pediatra de preferência e, em último recurso, se você não consegue o contato com o teu pediatra, você encara o PA que está conturbado lá, né? Quando que eu tenho que correr? Quando eu vejo que a criança está muito abatida. Então, uma criança que, independente se eu comecei hoje os sintomas, comecei hoje de manhã, mas de repente a criança afundou, tá muito largada, muito abatida, a gente conhece os filhos da gente. De repente fica assim, nossa, nem parece o meu. Com respiração cansada. Então, o esforço respiratório é o principal indicativo, independente do tempo de evolução da doença. A criança apresentou esforço respiratório, começou a retrair embaixo da costela, começou a tiragem de fúrcula, né? A criança está dando sinais que ela está com esforço, é critério para ir para o pronto-socorro. Tem que ser natural, né? Tem que ter, né? Exatamente, sem esforço. Indica que está tudo evoluindo de certa forma bem e que dá pra gente tentar o encaixe lá no consultório, enfim. Agora a criança ficou cansada, com esforço respiratório, pronto, atendimento. Os pais têm como referencial até um sensor, muitas vezes, acaba sendo ligado à febre. A febre por si só, mesmo que seja num nível, não sei qual é o parâmetro, você vai falar aí, que febre que é considerada já preocupante. Ela por si só é um indicativo de que os pais precisam correr para o médico? Febre alta, por exemplo. O que você considera uma febre alta? Tá, a literatura, ela considera a febre alta 38,5 ou mais. Tá? A gente sabe, assim, que as febres mais graves é quando ultrapassa os 40 graus. Aí você já tem uma demanda maior de oxigênio, enfim, a criança não tá legal, tá? Essa aí é preocupante. Mas de 38,5 a 39, 39,5 é considerado febre alta. Febre alta não quer dizer gravidade de problema, tá? Você pode ter um resfriado comum, simples, que vai resolver em casa com um antigripal, que às vezes a gente até se automedica, e você apresentar uma febre de 39, 39,5. E eu posso estar com uma meningite e fazer uma febre de 38, 38,3, que é considerada baixa na literatura. Então, o valor da febre, do número no termômetro, não corresponde à gravidade da doença. Tá? Então, a febre a gente tem que entender que é um mecanismo de defesa. O organismo identificou algo errado, tem algo diferente, um vírus, uma bactéria, alguma coisa diferente está acontecendo, tá? E ele vai sinalizar para você ficar atento. Ó, presta atenção, porque tem algo diferente. Então, ela é um mecanismo de defesa. Nos primeiros 2, 3 dias, se o estado geral for bom, criança tá bem, o que a gente faz? Hidrata bem, a gente medica somente na hora que tá com o pico febril e sempre a gente tem parâmetro termômetro, tá? Colocar a mão na testa, ai, tá quentinha, não temos termostato na mão, tá? Termômetro é medida ali confiável.
Porque às vezes a gente tá com a mão gelada, Claro. às vezes a criança tá muito agasalhada, e aí a gente acha que tá com febre, e não, então tem que medicar. É verdade. Marielle, o papo tá muito bom, mas já teve o nosso tempo, tá bom? Mas fica o convite aqui, é sempre muito bom falar com você, e principalmente essas informações que ajudam as pessoas, não só no aspecto da prevenção, mas nas medidas, né, para realmente ter mais qualidade de vida, tá bom? Um abraço, boa noite para você e obrigado pela participação aqui. Obrigada a vocês pelo convite, porque eu acho que a prevenção sempre é o melhor caminho, né? Como diz o certeza. ditado, é melhor prevenir do que remediar. Claro. Sempre é o melhor caminho, né? E a gente podendo adicionar informações aí, eu acho que sempre é muito bom. Tá certo. E prevenção se faz com atitudes, né? Com certeza. Tá certo. Boa noite para você e até a próxima. Muito obrigada. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.